uma mulher que dizia ter sido caçada por homens, mas acabou se tornando caçadora. Aileen Wuornos matou 7 pessoas e deixou para trás uma história tão complexa que até hoje gera debate. Aqui no Rastro do Crime, você vai conhecer todos os detalhes dessa vida trágica e sangrenta. Já se inscreva, deixe seu like e acompanhe essa investigação até o final. Aileen Carol Wuornos nasceu em 1956 em Rochester, Michigan. Sua infância foi marcada pelo abandono e pela violência. O pai, já condenado por crimes graves, nunca teve contato com a filha, e a mãe abandonou Aileen e seu irmão quando ainda eram crianças. Sem pais, eles foram entregues aos avós, que deveriam oferecer cuidado, mas se mostraram abusivos e instáveis. Desde cedo, Aileen sofreu agressões físicas e psicológicas, vivendo em um ambiente de medo e rejeição. Ainda muito jovem, Aileen começou a se prostituir em troca de comida, cigarros e pequenas ajudas. Aos 14 anos, engravidou após um relacionamento abusivo e o bebê foi colocado para adoção. Logo em seguida, foi expulsa de casa e passou a viver nas ruas, dormindo em carros abandonados e nas estradas da região. Sem estrutura emocional, sem família e sem perspectivas, começou a se envolver em pequenos crimes, como furtos e fraudes, criando um histórico de ilegalidade desde cedo. Durante a juventude e início da vida adulta, Aileen viveu praticamente à margem da sociedade. Ela viajava sozinha, se prostituía nas rodovias da Flórida e enfrentava diariamente a violência e a hostilidade do mundo ao seu redor. Esse estilo de vida moldou sua visão de mundo, tornando-a desconfiada, agressiva e disposta a se defender de qualquer ameaça, real ou percebida. Em 1986, Aileen conheceu Tyria Moore em um bar gay da Flórida. Tyria se tornou sua companheira e a relação desenvolveu uma intensa dependência emocional. Aileen queria manter Tyria a qualquer custo e a necessidade de dinheiro constante reforçou seu envolvimento com a prostituição e, posteriormente, com os assassinatos que chocariam o país. O primeiro crime conhecido ocorreu em 1989, quando Richard Mallory, um empresário, foi morto. Aileen alegou legítima defesa, afirmando que Mallory tentou atacá-la. Este crime marcou o início de uma sequência de assassinatos de homens de meia-idade que ela conhecia durante o trabalho como prostituta. As vítimas tinham perfis semelhantes e eram encontradas em áreas rurais, todas mortas a tiros e, muitas vezes, com seus pertences roubados. A polícia começou a perceber um padrão quando mais corpos foram encontrados. Testemunhas relataram ter visto uma mulher loira em companhia de outra mulher dirigindo veículos das vítimas. Os investigadores logo perceberam que estavam lidando com algo fora do comum, uma mulher serial killer, o que atraía atenção nacional e midiática. Erros de Aileen ajudaram a polícia a localizá-la. Ela foi reconhecida em bares usando pertences das vítimas e acabou presa em janeiro de 1991. Tyria Moore cooperou com a polícia, gravando conversas em que Aileen admitia os crimes. Aileen foi então formalmente acusada e seu julgamento começou a atrair cobertura intensa da mídia. Durante o julgamento, Aileen demonstrou comportamento instável, explodindo com advogados e juízes e chegando a atuar de forma desafiadora em tribunal. Ela foi condenada à morte por 6 assassinatos em 1992. Nos anos seguintes, manteve versões diferentes sobre os crimes e continuou a alegar legítima defesa, enquanto demonstrava sinais de instabilidade mental. Em 2002, Aileen Wuornos foi executada por injeção letal. Suas últimas palavras foram enigmáticas e sua vida deixou um legado de debate sobre a natureza do crime, a psicologia de serial killers femininas e o impacto do abuso e da violência na formação de um criminoso. A história de Aileen continua a inspirar filmes, documentários e discussões sobre justiça, moralidade e circunstâncias extremas. E você, o que acha? Aileen era culpada em sua totalidade ou também vítima das circunstâncias? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no Rastro do Crime e ativa o sininho para não perder nenhum caso. Aqui, continuamos trazendo as histórias mais marcantes e perturbadoras do mundo do True Crime. Cartas misteriosas, códigos indecifráveis e uma trilha de sangue que marcou a história dos Estados Unidos.
Esse é o legado do assassino do Zodíaco. Se você quer entender cada detalhe desse caso, já deixe seu like e se inscreva no Rastro do Crime. E fique atento, o que vamos revelar vai te deixar de cabelo em pé. Entre dezembro de 1968 e julho de 1969, a região norte da Califórnia foi tomada pelo medo. Tudo começou com o brutal assassinato de David Faraday, 17 anos, e Betty Lou Jensen, 16 anos, no condado de Solano. Os dois adolescentes estavam em um encontro romântico quando foram atacados por um assassino desconhecido que disparou contra o casal com um revólver calibre .22, deixando-os mortos à beira de uma estrada isolada. Pouco tempo depois, em julho de 1969, Darlene Ferrin, 22 anos, e Michael Majot, 19 anos, foram atacados em Vallejo. Darlene morreu, mas Michael sobreviveu, fornecendo à polícia o primeiro relato direto de um sobrevivente, descrevendo um homem branco, de estatura média, com aparência comum, mas comportamento inquietante. A população entrou em pânico. Cada casal em locais isolados se tornava potencial alvo. A polícia encontrou apenas pistas fragmentadas, balas, pegadas e relatos confusos. O padrão já mostrava características do futuro assassino do Zodíaco: ataques a casais jovens, frieza e planejamento, espalhando medo na região. Após os primeiros assassinatos, o criminoso começou a se comunicar com a imprensa, enviando cartas para jornais locais, incluindo o San Francisco Chronicle, San Francisco Examiner e Vallejo Times Herald. Nessas cartas, assinava-se como Zodíaco e o conteúdo era perturbador. Ele detalhava seus crimes, provocava autoridades e prometia continuar matando. O que chocou a polícia e o público foi a audácia do assassino. Em uma das cartas, ele incluía uma cifra, um código criptografado que ninguém conseguia decifrar na época. Em outra, desafiava os leitores a decodificar seu enigma, prometendo revelar sua identidade se fossem bem-sucedidos. Esse comportamento evidenciava não apenas sadismo, mas também um profundo desejo de controle e notoriedade. O Zodíaco rapidamente se tornou uma figura enigmática. Suas cartas não apenas provocavam medo, mas também curiosidade. Ele manipulava a imprensa e a opinião pública, transformando seus crimes em espetáculo. Era um jogo de poder. Quanto mais medo espalhava, mais controle ele parecia ter sobre a cidade. As cartas também forneciam detalhes que apenas o criminoso poderia conhecer, confirmando a veracidade de seus atos e aumentando o terror. Cada mensagem continha ameaças sutis, informações sobre os locais dos assassinatos e códigos complexos, que até hoje desafiam especialistas em criptografia. A polícia estava diante de um adversário inteligente e imprevisível. Diferente de outros criminosos, o Zodíaco não se escondia completamente. Ele queria ser notado, estudado e, acima de tudo, temido. Esse surgimento público marcou uma nova fase do caso, transformando o assassino em uma lenda do crime que ultrapassaria fronteiras e décadas. Uma das características mais perturbadoras do assassino do Zodíaco foram suas cartas enviadas à imprensa. Não se tratava apenas de provocações, eram enigmas que desafiaram especialistas e aficionados por décadas. Entre 1969 e 1970, ele enviou várias mensagens codificadas, conhecidas como Z408, Z340, Z32 e Z13, cada uma com níveis diferentes de complexidade e segredos ocultos. A Z408, por exemplo, continha uma cifra simples que acabou sendo decifrada em poucas semanas. Nela, o Zodíaco falava sobre sua visão de matar e revelar seu prazer em desafiar a polícia. Mas a Z340, enviada pouco depois, era completamente diferente. Uma sequência de símbolos enigmáticos que permaneceu indecifrável por mais de 50 anos, deixando investigadores e criptógrafos frustrados e intrigados. O que tornava essas cartas ainda mais aterrorizantes era o seu tom calculista. O Zodíaco não apenas relatava seus crimes, ele brincava com a polícia e o público como se estivesse conduzindo um jogo psicológico. Em algumas cartas, ele prometia matar novamente se suas mensagens não fossem corretamente interpretadas, aumentando o medo e a tensão em toda a região da Baía de São Francisco. Além disso, ele incluía informações que apenas alguém envolvido nos crimes poderia saber, confirmando sua autenticidade e aumentando a sensação de vulnerabilidade das autoridades.
Cada cifra continha pistas sobre sua mente perturbada e um desejo explícito de notoriedade. As tentativas de decifrar os códigos deram origem a teorias sobre sua identidade e sobre outros possíveis crimes não atribuídos a ele. Criptógrafos amadores e profissionais se dedicaram anos a tentar quebrar essas cifras, algumas decifradas recentemente, mas muitas ainda permanecem sem solução. Esse jogo de enigmas reforçou a lenda do Zodíaco e cimentou seu lugar na história do crime como um dos assassinos mais enigmáticos e inteligentes já registrados. O terror que ele espalhava não vinha apenas de suas ações, mas da sensação constante de que qualquer pessoa poderia ser sua próxima vítima e que talvez o assassino estivesse sempre um passo à frente de todos. Enquanto as cartas e os códigos continuavam a circular, a polícia começou a analisar padrões e características do Zodíaco para criar um perfil psicológico do criminoso. Ele não era apenas um assassino, era um manipulador calculista, capaz de planejar ataques meticulosamente e escapar da captura repetidamente. O padrão de ataque era claro: vítimas jovens, muitas vezes casais em locais isolados, atacados em horários noturnos. Ele utilizava armas de fogo, escolhendo modelos de fácil acesso e demonstrava conhecimento básico de táticas de fuga, evitando testemunhas diretas. Esse comportamento indicava frieza e planejamento. Com base nos relatos de sobreviventes e evidências forenses, especialistas criaram perfis psicológicos que sugeriam um homem branco, provavelmente entre 25 e 35 anos durante os crimes, com comportamento social aparentemente normal. A polícia também acreditava que ele tinha um alto nível de inteligência, dado seu uso de códigos e capacidade de manipular mídia e autoridades. Ao longo dos anos, suspeitos históricos surgiram, mas nenhum foi confirmado. Investigadores modernos sugerem que ele possuía traços de narcisismo e sadismo, alimentando seu prazer pelo terror que causava. Outro aspecto importante era seu comportamento manipulador. As cartas não eram apenas provas, eram instrumentos de controle psicológico. Ele desafiava a polícia publicamente, zombava das investigações e criava uma aura de invencibilidade. O perfil do Zodíaco ajuda a entender não apenas os crimes, mas também a complexidade de sua mente. Ele era um criminoso meticuloso, estratégico e, acima de tudo, alguém que sabia como transformar o medo em uma arma. Cada ação, cada carta, cada enigma enviado à imprensa era cuidadosamente calculado para criar um legado que ainda hoje fascina e assusta o mundo. Ao longo de sua onda de crimes, o assassino do Zodíaco deixou um rastro de vítimas e pistas que continuam intrigando investigadores e curiosos até hoje. Entre os casos mais conhecidos, destacam-se os ataques a casais em estradas isoladas, como o assassinato de Darlene Ferrin e o ataque a Michael Mageau, que sobreviveu e forneceu uma descrição crucial do criminoso. Cada crime deixava evidências físicas mínimas, mas significativas. Balas, cápsulas de revólver, pegadas e manchas de sangue que ajudaram a ligar os ataques. Entretanto, o assassino raramente cometia erros que pudessem levar à sua captura, tornando a investigação extremamente desafiadora. Além disso, o Zodíaco deixava pistas criptográficas e mensagens codificadas que serviam tanto como prova de autoria, quanto como provocação à polícia. Algumas pistas, como cartas com códigos, foram enviadas para jornais, enquanto outras permaneciam nos locais dos crimes, como inscrições misteriosas e desenhos enigmáticos. Diversas teorias surgiram ao longo dos anos, tentando conectar o Zodíaco a crimes não oficialmente atribuídos a ele. Alguns casos permaneceram suspeitos por décadas, mas nunca houve confirmação. Essa mistura de certezas e dúvidas contribuiu para o mito que cercou o assassino, tornando cada pista um desafio para investigadores e entusiastas de crimes reais. Outro ponto importante é que o Zodíaco manipulava o tempo e o local dos crimes. Ele sabia como criar pânico, espalhando notícias de seus ataques e usando a mídia como aliada em seu jogo de terror. Isso deixou a população constantemente em alerta, com medo de ser a próxima vítima, aumentando a sensação de impotência diante de um inimigo invisível e imprevisível.
Esses casos famosos e pistas não só moldaram a investigação histórica, mas também ajudaram a definir o perfil do assassino e a criar o mito do Zodíaco, que continua a fascinar especialistas, criminologistas e o público em geral. Décadas se passaram desde os primeiros assassinatos do Zodíaco e o caso continua sem solução. Apesar de avanços em tecnologia forense e investigações modernas, o verdadeiro assassino nunca foi identificado oficialmente, mantendo um mistério que fascina especialistas e o público. Ao longo dos anos, diversos suspeitos surgiram. Alguns foram investigados profundamente, mas a falta de provas concretas impediu qualquer acusação formal. Novas análises de DNA e testes forenses modernos foram aplicados a evidências antigas, mas até agora não trouxeram respostas definitivas. O que perpetua o mistério são as cifras e cartas não decifradas, algumas enviadas pelo próprio Zodíaco e outras reivindicadas por ele. Criptógrafos, amadores e profissionais ainda tentam decodificar essas mensagens, gerando teorias sobre sua identidade, possíveis cúmplices e até mesmo sobre crimes não atribuídos. Além disso, o fascínio pelo caso se intensifica pela forma como ele manipula a percepção pública. Cada nova pista, cada suspeito anunciado, reacende discussões e debates entre especialistas. O Zodíaco não deixou apenas vítimas, deixou um legado de enigmas que desafiam a lógica e a paciência da polícia. Mesmo com décadas de investigações e tentativas de decodificação, o assassino permanece um enigma, simbolizando o medo do desconhecido e a incapacidade humana de controlar o imprevisível. O caso do Zodíaco continua vivo em livros, filmes e documentários, provando que alguns crimes não apenas marcam suas vítimas, mas também moldam a cultura do crime e do mistério para gerações futuras. O assassino do Zodíaco não se tornou famoso apenas pelos crimes que cometeu, mas também pelo impacto cultural que seu mistério causou ao longo das décadas. Filmes, livros e documentários recriaram suas ações, tentando compreender sua mente e analisar seu comportamento, transformando o Zodíaco em um ícone do crime real. No cinema, produções como Zodiac, 2007, dirigida por David Fincher, retrataram a investigação de forma detalhada, mostrando tanto o terror dos crimes quanto a frustração da polícia diante de um criminoso enigmático. Esses trabalhos ajudaram a perpetuar o fascínio público e a manter viva na memória do caso. Na literatura, diversas obras exploram sua mente perturbada e os códigos que deixou. Livros de criminologia e thrillers, baseados em fatos reais, detalham seus crimes e as tentativas de decifrar suas mensagens, influenciando estudantes e profissionais da área. Além disso, o Zodíaco inspirou outros criminosos e imitadores, mostrando como o medo e a notoriedade podem ser motivadores perversos. O fascínio público pelo mistério, aliado à incapacidade da polícia de capturá-lo, transformou o Zodíaco em uma lenda do crime. Seu legado não está apenas na morte e no terror, mas também na forma como os crimes reais moldam a cultura pop, a criminologia moderna e a maneira como entendemos o comportamento humano extremo. Cada novo documentário, cada análise de suas cartas e cada teoria reforçam a aura de mistério que ele construiu, consolidando o Zodíaco como um dos criminosos mais enigmáticos e estudados da história. O fascínio pelo Zodíaco prova que alguns crimes vão muito além de suas vítimas. Eles permanecem vivos na memória coletiva, lembrando que mesmo após décadas, algumas questões permanecem sem resposta. O mistério do Zodíaco continua vivo e você pode desvendar outros casos impactantes acompanhando o rastro do crime. Inscreva-se, ative o sininho e confira o livro de Serial Killers na descrição para se aprofundar nesse universo sombrio. Uma jovem linda e promissora, um assassinato brutal e um caso que chocou a América. Black Dahlia não é apenas um caso de assassinato, é um enigma que inspira livros, filmes e teorias até hoje. Deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias reais e perturbadoras do rastro do crime. Vamos analisar cada pista, cada suspeito e os mistérios que ainda cercam esse caso icônico. Elizabeth Short, conhecida como Black Dahlia, nasceu em 1924 em Massachusetts. Sua infância foi marcada por mudanças frequentes e dificuldades familiares. Na adolescência, Elizabeth já demonstrava charme e ambição, sonhando com uma carreira em Hollywood.
Ela teve uma infância conturbada, marcada por perdas e mudanças constantes, o que moldou sua personalidade resiliente e independente. Com sonhos de atuar em filmes, ela se mudou para Los Angeles, buscando oportunidades em Hollywood e uma vida promissora. Apesar de sua beleza e simpatia, Elizabeth enfrentava dificuldades financeiras. Ela trabalhava em empregos temporários e buscava estabilidade enquanto mantinha uma vida social ativa. Seu estilo elegante e cabelo escuro deram origem ao apelido Black Dahlia. Elizabeth era vista como uma jovem carismática, inteligente e cheia de sonhos, mas também vulnerável ao ambiente competitivo de Los Angeles. Em 15 de janeiro de 1947, o corpo de Elizabeth Short foi encontrado em um terreno baldio em Los Angeles. A brutalidade do assassinato chocou a cidade inteira e chamou a atenção da mídia de forma intensa. O corpo estava mutilado, cortado ao meio e com sinais de tortura. A cena do crime revelou uma violência extrema que marcou a história criminal. Além disso, o corpo apresentava ferimentos precisos, indicando possível conhecimento anatômico por parte do assassino. O caso atraiu atenção nacional. A polícia iniciou investigações intensas, enquanto a mídia sensacionalista batizou Elizabeth de Black Dahlia, aumentando o interesse público pelo caso. A população ficou aterrorizada e o crime mudou a forma como a imprensa cobrava assassinatos em Los Angeles, dando início a um fenômeno de cobertura sensacionalista. A investigação do assassinato de Elizabeth Short começou imediatamente após a descoberta de seu corpo em 15 de janeiro de 1947. A cena do crime era perturbadora. Elizabeth estava cortada ao meio, com ferimentos precisos e sinais de tortura que indicavam grande crueldade ou até conhecimento anatômico do assassino. A polícia foi tomada por um misto de choque e perplexidade, e logo dezenas de suspeitos começaram a surgir, mas a maioria não passou de pistas falsas ou teorias especulativas. Detetives passaram semanas interrogando amigos, conhecidos e vizinhos de Elizabeth, tentando montar um perfil do assassino, mas a investigação esbarrava na falta de recursos forenses da época. Cartas enviadas à polícia e à imprensa, algumas assinadas pelo suposto assassino, confundiam ainda mais o caso. Muitas eram falsas, mas serviam para alimentar o sensacionalismo da mídia, que batizou Elizabeth de Black Dahlia, devido ao seu estilo elegante e cabelo escuro. A imprensa explorou cada detalhe do crime, publicando imagens e informações grotescas, o que acabou transformando a vítima em uma figura quase mítica no imaginário popular. Entre os suspeitos mais discutidos estava George Hodel, um médico de Los Angeles. Ele era conhecido por seu comportamento excêntrico e por amizades controversas. Anos depois, seu próprio filho levantou suspeitas e teorias sobre seu envolvimento, citando indícios de comportamento suspeito e ligações com o submundo da cidade. Outros suspeitos incluíam homens com antecedentes criminais, pessoas próximas a Hollywood e até indivíduos ligados à imprensa sensacionalista. Nenhum deles, porém, foi oficialmente condenado e a identidade do assassino permanece desconhecida até hoje. Diversas teorias foram criadas ao longo dos anos. Alguns acreditam que o assassinato foi motivado por ódio pessoal ou crime passional, enquanto outros apontam para a possibilidade de envolvimento da máfia ou de alguém com conhecimento médico especializado. Há também hipóteses que envolvem Hollywood, sugerindo que Elizabeth poderia ter descoberto algo perigoso ou se envolvido em círculos perigosos, mas nenhuma dessas teorias foi confirmada. A ausência de tecnologia forense avançada e de registros precisos dificultou que a polícia obtivesse provas concretas. O legado do caso Black Dahlia é imenso. Elizabeth Short se tornou um ícone do true crime e seu assassinato inspirou livros, filmes, documentários e séries de TV. A forma como a imprensa cobriu o caso influenciou o jornalismo policial, estabelecendo um modelo de cobertura sensacionalista para crimes brutais. Além disso, o caso inspirou procedimentos investigativos mais detalhados, mostrando a importância da análise forense e da coleta de evidências. Curiosamente, o mistério em torno do assassinato continua a fascinar tanto investigadores quanto o público décadas depois. O caso Black Dahlia também gerou reflexões sobre a vulnerabilidade de jovens mulheres em grandes cidades e sobre como o sensacionalismo pode desumanizar vítimas, transformando-as em símbolos de um mistério quase irreal.
Até hoje, especialistas, escritores e curiosos tentam descobrir a identidade do assassino, mas Elizabeth Short permanece envolta em mistério, mostrando que alguns crimes nunca são totalmente solucionados. Esse foi o caso Black Dahlia, um dos crimes mais misteriosos e perturbadores da história. Se você quer acompanhar mais histórias reais e intrigantes, inscreva-se no Rastro do Crime e deixe seu comentário sobre o que achou dessa investigação. Queremos saber qual caso você gostaria que explorássemos no próximo vídeo. E se eu te dissesse que um simples fazendeiro americano inspirou alguns dos personagens mais aterrorizantes do cinema? Esse é o legado de Ed Gein, o assassino de Plainfield. Hoje, você vai descobrir como seus crimes chocaram a sociedade e se tornaram combustível para a cultura do terror. Então, já se inscreve no canal, porque o episódio de hoje vai te mostrar que nem sempre o monstro está só na tela do cinema. Às vezes, ele está bem ao lado. Nascido em 1906 no interior de Wisconsin, Ed Gein cresceu em um ambiente que parecia preparado para moldar um monstro. Seu pai era um alcoólatra violento, incapaz de sustentar a família. Já sua mãe, Augusta, era extremamente religiosa, rígida e obcecada por ensinar aos filhos que o mundo estava cheio de pecado. A cada sermão, Augusta reforçava que mulheres eram criaturas impuras e que apenas ela representava a moral correta. Esse controle sufocante isolou Ed e seu irmão Henry do resto da sociedade. A fazenda da família ficava em Plainfield, uma cidade pequena e conservadora, onde vizinhos mal viam os meninos interagir. Enquanto Henry questionava os valores da mãe, Ed se tornava cada vez mais dependente dela. Ele a idolatrava de forma doentia, acreditando em cada palavra. Quando o pai morreu, e depois Henry em circunstâncias estranhas, Ed ficou sozinho com Augusta. A relação de devoção absoluta se intensificou até sua morte, em 1945. Sem ela, Ed Gein perdeu completamente o rumo. A mulher que controlava cada detalhe de sua vida já não estava presente. E o vazio que ela deixou seria preenchido por algo muito mais sombrio. No dia 16 de novembro de 1957, a tranquilidade da pequena cidade de Plainfield foi quebrada. Bernice Worden, dona de uma loja local, desapareceu misteriosamente. Seu filho, que também era policial, encontrou sinais de luta e uma nota de venda feita em nome de um cliente, Ed Gein. A investigação levou os oficiais até a fazenda solitária de Ed. O que eles encontraram dentro daquela casa jamais seria esquecido. Ao entrar no celeiro, os policiais se depararam com uma cena de puro horror. O corpo de Bernice Worden estava pendurado de cabeça para baixo, aberto como se fosse um animal abatido. Mas esse era apenas o começo. Dentro da casa, objetos inimagináveis estavam espalhados. Havia cadeiras e abajures feitos de pele humana, tigelas feitas de crânios e até roupas costuradas a partir de partes de corpos. Um verdadeiro museu do macabro. Aos poucos, a investigação revelou que Ed não era apenas um assassino. Ele também invadia cemitérios durante a noite, exumava cadáveres e levava partes deles para sua casa. Ele confessou ter feito isso em pelo menos 10 ocasiões. Seu objetivo era recriar a figura da mãe. Ed confeccionava máscaras, roupas e até tentava construir um traje completo de pele feminina, acreditando que assim poderia se tornar Augusta novamente. A revelação deixou a comunidade em choque absoluto. Plainfield, antes vista como uma cidade pacata, passou a carregar para sempre o estigma de ser o cenário de um dos crimes mais perturbadores da história americana. Após a descoberta da Fazenda do Horror, Ed Gein foi imediatamente preso. A notícia se espalhou pelo país e transformou a pequena cidade de Plainfield em centro das atenções. O caso não era apenas um crime brutal. Ele revelava uma mente completamente distorcida. Durante os interrogatórios, Ed demonstrava calma e até ingenuidade. Muitos policiais relataram que ele falava sobre os crimes com naturalidade, como se não tivesse noção da gravidade do que havia feito. No julgamento, realizado em 1957, ele foi considerado inapto para enfrentar a corte devido a problemas mentais. Diagnosticado com esquizofrenia e transtornos de personalidade, Ed foi enviado para um hospital psiquiátrico de segurança máxima, onde permaneceu por toda a vida. Anos depois, em 1968, foi julgado novamente, mas voltou a ser considerado insano.
Morreu em 1984, aos 77 anos, vítima de insuficiência respiratória e câncer. Mas sua morte não apagou o impacto. A cidade de Plainfield ficou marcada para sempre e sua fazenda chegou a atrair visitantes mórbidos até ser destruída por um incêndio de origem suspeita. O legado de Ed Gein ultrapassou as páginas policiais. Ele se tornou uma espécie de lenda macabra, servindo de inspiração direta para personagens icônicos do terror. Norman Bates, de Psicose, Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica, e Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes. Sua história mostrou que, muitas vezes, a realidade pode ser mais perturbadora do que qualquer ficção, e deixou no imaginário coletivo a pergunta que nunca terá resposta: Ed Gein era apenas fruto de sua criação doentia ou um verdadeiro monstro desde o nascimento? Elisa Samúdio era uma jovem como tantas outras no Brasil, mas carregava um brilho especial e uma determinação incomum. Nascida em Foz do Iguaçu, no Paraná, cresceu em um lar simples, mas sempre cultivou o desejo de se tornar modelo. Fascinada pelo mundo da moda e do entretenimento, buscava oportunidades para conquistar visibilidade. Amigas próximas diziam que Elisa tinha uma personalidade forte e que não se deixava abalar facilmente, apesar das dificuldades que enfrentava em seu caminho. Era uma jovem que queria vencer na vida, se destacar e acreditava que poderia usar sua beleza e sua força de vontade para alcançar esse objetivo. Foi nesse cenário que, em meados de 2009, ela cruzou o caminho de Bruno Fernandes, goleiro do Flamengo, um dos clubes mais populares do Brasil. Bruno vivia naquele momento o auge de sua carreira. Era titular em um time de massa, havia sido cogitado para a seleção brasileira e estava construindo um patrimônio que refletia fama e sucesso. Para muitos, ele era símbolo de superação, vindo de origem humilde e alcançando o estrelato. Mas, por trás dessa imagem, já existiam indícios de um temperamento agressivo e de envolvimento com pessoas perigosas. O relacionamento entre Elisa e Bruno começou de forma intensa, mas rapidamente tomou contornos sombrios. Elisa engravidou pouco tempo depois de conhecê-lo e essa notícia se transformou em um divisor de águas. Bruno não aceitava a gravidez e, segundo depoimentos, teria insistido para que ela abortasse. Elisa, por sua vez, se manteve firme em sua decisão de ter o bebê. A partir desse ponto, a jovem começou a relatar episódios de violência psicológica e até física. Em 2009, chegou a registrar boletim de ocorrência denunciando que o goleiro a havia mantido em cárcere privado, tentando forçá-la a interromper a gestação. Mesmo diante das denúncias, nada foi feito de imediato pelas autoridades e Elisa seguiu sozinha, determinada a proteger o filho que estava por vir. O nascimento do bebê, em fevereiro de 2010, trouxe à tona um novo capítulo do conflito. Elisa estava empenhada em garantir que Bruno reconhecesse a paternidade e assumisse suas responsabilidades. O jogador, no entanto, não apenas resistia, como também parecia disposto a eliminar qualquer vínculo com a jovem. Relatos de amigos e testemunhas indicam que Elisa se sentia constantemente perseguida e temia por sua vida. Em algumas conversas, chegou a dizer que, se algo acontecesse com ela, todos deveriam olhar para Bruno. Essas palavras, hoje, soam quase como uma premonição. Poucos meses depois, em junho de 2010, Elisa desapareceu. O que a princípio parecia apenas um caso de desaparecimento, logo se transformou em uma das maiores investigações criminais da década. A última vez que foi vista, estava acompanhada de pessoas próximas a Bruno e se dirigia a um sítio em Minas Gerais, de propriedade de amigos do goleiro. Ali, segundo as investigações, teria ocorrido a parte mais sombria da trama. Testemunhas e delatores descreveram que Elisa foi mantida em cárcere, amarrada e agredida. Um dos relatos mais chocantes foi o do adolescente conhecido como Macarrão, amigo íntimo de Bruno, que confirmou detalhes do plano para silenciar Elisa. O ponto central da acusação envolvia Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, ex-policial com histórico de violência, apontado como o executor do assassinato. De acordo com a versão apresentada pela acusação, Elisa foi morta de forma brutal e seu corpo teria sido ocultado de maneira a nunca ser encontrado, possivelmente esquartejado e jogado para cães.
Essa narrativa chocou o país e se transformou em manchete em todos os jornais. Enquanto a investigação avançava, a cobertura da mídia foi incessante. Cada detalhe, cada depoimento, cada imagem do goleiro Bruno algemado estampava capas de jornais e abria telejornais em horário nobre. O Brasil acompanhava, quase em tempo real, a queda de um ídolo esportivo e o desdobramento de uma história macabra. O país inteiro se perguntava: como alguém que alcançou tanto poderia se envolver em um crime tão cruel? A prisão preventiva de Bruno foi decretada ainda em 2010 e o caso seguiu para julgamento. O que se via nas audiências era um cenário quase cinematográfico. Advogados, promotores e testemunhas expunham detalhes de um plano premeditado para eliminar Elisa, uma mulher que só queria o direito de criar seu filho com dignidade. O julgamento, realizado em 2013, resultou na condenação de Bruno a 22 anos e 3 meses de prisão pelo homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado do filho. Outros cúmplices também receberam sentenças severas, entre eles o próprio Bola, acusado de executar o crime. Apesar da condenação, muitas perguntas permaneceram sem resposta. O corpo de Elisa jamais foi encontrado, e a ausência de provas materiais definitivas sempre gerou debate sobre o caso. Para a mãe de Elisa, a dor era dupla: perder a filha de forma violenta e não ter sequer um corpo para velar. Esse vazio se tornou símbolo da brutalidade do crime, deixando marcas profundas não apenas na família, mas em toda a sociedade. Com a condenação decretada, o caso Elisa Samúdio ultrapassou os limites de uma tragédia criminal e se transformou em símbolo de debates sociais e jurídicos. O Brasil, em 2013, começava a discutir com mais intensidade os casos de feminicídio, violência contra a mulher e a omissão do Estado em proteger vítimas que já haviam denunciado seus agressores. O fato de Elisa ter procurado ajuda anteriormente, ter registrado o boletim de ocorrência e, mesmo assim, não ter recebido a proteção necessária, gerou questionamentos profundos sobre as falhas do sistema. Muitas organizações feministas e de direitos humanos passaram a citar o caso como exemplo da necessidade urgente de criar leis mais duras e de garantir respostas efetivas diante de denúncias de violência doméstica. Enquanto isso, Bruno, de dentro da prisão, continuava a despertar curiosidade e revolta. O goleiro chegou a dar entrevistas, sempre negando ou minimizando sua responsabilidade no crime. A imagem do ex-ídolo virou objeto de repúdio público. Empresas de patrocínio, que antes disputavam sua imagem, apagaram rapidamente qualquer vínculo e sua carreira, que antes parecia promissora, virou sinônimo de tragédia. O crime não apenas destruiu a vida de Elisa, mas também arruinou para sempre a carreira de um dos goleiros mais comentados de sua geração. O tempo passou, mas o caso nunca saiu da memória coletiva. A cada nova notícia sobre benefícios legais concedidos a Bruno, como progressão de pena ou possibilidade de trabalho externo, a indignação da opinião pública retornava com força. Em 2017, quando ele deixou a prisão em regime semiaberto e assinou contrato com um clube de futebol em Minas Gerais, a repercussão foi imediata e explosiva. Torcedores protestaram, patrocinadores romperam parcerias e o debate tomou conta das redes sociais. Seria aceitável permitir que alguém condenado por um crime tão bárbaro voltasse a atuar em um esporte que influencia milhões de jovens? A volta de Bruno aos gramados gerou uma divisão na sociedade. De um lado, aqueles que defendiam o cumprimento da lei e o direito de ressocialização após parte da pena cumprida. De outro, uma maioria indignada, que via nessa tentativa de retorno um insulto à memória de Elisa e um retrato da impunidade no Brasil. A polêmica ficou ainda mais intensa com o desempenho de Bruno em campo. Apesar de ter se mostrado em boa forma física, sua presença nos estádios atraía muito mais câmeras de jornalistas e protestos de torcedores do que aplausos. A história de Elisa se sobrepunha ao futebol e cada jogo se transformava em palco de debate sobre violência contra a mulher. Bruno, que buscava redenção profissional, acabou se tornando uma lembrança viva de um dos crimes mais chocantes do país. Nos últimos anos, a narrativa em torno de Elisa Samúdio foi resgatada também pela cultura e pela mídia. Séries, livros e produções audiovisuais exploraram os detalhes do caso.
reconstituindo a trajetória da jovem e mostrando o impacto de sua morte na sociedade. A Prime Video, por exemplo, lançou produções que retomam essa história, oferecendo ao público uma visão dramática e, ao mesmo tempo, crítica da tragédia. Essas obras ajudaram a manter viva a memória de Elisa e, principalmente, a colocar em pauta o debate sobre feminicídio, justiça e os direitos das mulheres. O lançamento e o anúncio de novas produções sobre o caso reacendem discussões que nunca cessaram. Muitos enxergam nessas narrativas uma forma de dar voz a Elisa, de resgatar sua humanidade e não deixá-la reduzida apenas ao título de vítima de Bruno. Ao mesmo tempo, as produções mostram como a sociedade ainda se divide entre a curiosidade mórbida por crimes reais e a necessidade de refletir sobre as estruturas que permitem que esses crimes aconteçam. Hoje, mais de uma década depois, o caso Elisa Samúdio continua ecoando. Bruno, mesmo após cumprir parte da pena, segue cercado de polêmicas e questionamentos, especialmente por ainda tentar manter sua carreira no futebol. O bebê que Elisa deixou, criado sem a presença da mãe, representa a face mais dolorosa dessa história. Uma criança que cresceu carregando o peso de uma tragédia nacional. A memória de Elisa, por sua vez, permanece como símbolo de luta, lembrando a todos da urgência em proteger mulheres vítimas de violência e da importância de um sistema de justiça mais eficiente e humano. Se há algo que esse caso nos ensina, é que a violência contra a mulher não é um problema isolado, mas estrutural. Elisa Samúdio tinha sonhos, esperanças e um futuro que lhe foi roubado. Sua história precisa ser contada e recontada, não apenas como registro de um crime, mas como alerta. E é justamente ao relembrarmos sua vida que damos sentido ao esforço de impedir que tragédias como essa se repitam. E antes de encerrar, fica o convite. Se você quer acompanhar mais histórias impactantes do mundo do True Crime, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Assim, você não perde nenhum episódio e ajuda a manter viva a discussão sobre justiça, memória e verdade. Gabby Petito era uma jovem norte-americana de apenas 22 anos, que sonhava em viver uma vida livre, viajando pelo país em uma van, registrando cada momento em fotos e vídeos para compartilhar com o mundo. Seu sorriso aberto e a forma carismática como se apresentava nas redes sociais conquistaram milhares de seguidores. Mas por trás dessa imagem de vida perfeita, havia uma realidade muito diferente. O relacionamento com Brian Laundrie, seu noivo e companheiro de viagem, era marcado por brigas, tensões e sinais de abuso que, na época, poucos conseguiram enxergar. O caso de Gabby se tornaria uma das histórias criminais mais comentadas dos últimos anos, justamente por expor a diferença entre o que era mostrado nas redes sociais e o que realmente acontecia nos bastidores. Gabby nasceu em Blue Point, Nova York, e desde cedo era descrita como uma jovem cheia de energia, criativa e apaixonada por explorar o mundo. Seus amigos e familiares diziam que ela tinha uma alma livre, sempre buscando aventuras e novas experiências. Quando conheceu Brian Laundrie, encontrou alguém que compartilhava do mesmo sonho de viajar e registrar momentos especiais. Os dois começaram um relacionamento e, rapidamente, passaram a planejar uma vida de viagens juntos. A ideia era transformar uma van em uma pequena casa sobre rodas e cruzar os Estados Unidos, compartilhando tudo em um canal no YouTube e no Instagram. Para os seguidores, eles eram o casal perfeito, sempre sorrindo, vivendo aventuras e mostrando uma rotina invejável. Mas a realidade começou a dar sinais de que havia algo errado. Apesar das fotos e vídeos cuidadosamente editados, pessoas próximas notavam que o relacionamento entre os dois não era tão harmônico. Gabby, que era uma jovem doce e comunicativa, começou a parecer mais retraída em alguns momentos, enquanto Brian se mostrava controlador e temperamental. Esses sinais, infelizmente, ficariam mais claros apenas quando já era tarde demais. Em junho de 2021, Gabby e Brian deram início à tão sonhada viagem de van pelos Estados Unidos. Eles percorreram diversos estados, visitaram parques nacionais e compartilharam cada detalhe em suas redes sociais. O conteúdo mostrava paisagens impressionantes e momentos românticos, mas também escondia as discussões que aconteciam longe das câmeras. O que parecia ser uma aventura dos sonhos, na verdade, era um relacionamento marcado por tensão e episódios de agressividade.
No dia 12 de agosto de 2021, um episódio trouxe à tona parte dessa realidade. O casal foi abordado pela polícia na cidade de Moab, em Utah, após uma denúncia de que eles brigavam em público. A câmera corporal dos policiais registrou um momento desconfortável. Gabby chorava e admitia que os dois haviam discutido. Brian apresentava arranhões e marcas, e o relato dado à polícia apontava para uma relação cheia de atritos. No fim, os policiais decidiram não prender ninguém, apenas recomendaram que passassem a noite separados para esfriar os ânimos. Esse registro se tornaria uma das peças-chave na investigação, já que mostrava que os sinais de alerta estavam ali, mas não foram levados a sério. Depois desse episódio, as tensões entre o casal ficaram ainda mais evidentes. A família de Gabby relatou que as mensagens enviadas por ela começaram a soar estranhas, quase como se não fossem escritas por ela. A última comunicação direta e confiável aconteceu no final de agosto, quando ela entrou em contato com a mãe. Pouco tempo depois, mensagens suspeitas passaram a ser recebidas, o que levantou a desconfiança de que Gabby já não estivesse mais viva naquele momento. Enquanto isso, Brian voltou sozinho para a casa dos pais na Flórida, dirigindo a van que os dois usavam. Esse comportamento aumentou as suspeitas e fez com que a família de Gabby acionasse as autoridades para registrar seu desaparecimento. A investigação rapidamente ganhou repercussão nacional e internacional. O desaparecimento de uma jovem influenciadora, em meio a uma viagem documentada pelas redes sociais, atraiu a atenção da imprensa. Centenas de voluntários, policiais e até internautas se mobilizaram para tentar encontrar pistas sobre o paradeiro de Gabby. A pressão sobre Brian Laundrie cresceu, já que ele se recusava a colaborar com as autoridades e seus pais também evitavam responder às perguntas da polícia. A imagem do casal perfeito estava desmoronando diante de milhões de pessoas. O desaparecimento de Gabby Petito se transformou em um caso nacional. Jornais, programas de televisão e redes sociais acompanhavam cada novo detalhe revelado pela investigação. A pressão pública era imensa, e a cada dia que passava, mais pessoas questionavam o silêncio de Brian Laundrie e de seus pais. A família de Gabby, desesperada por respostas, fez apelos emocionantes para que Brian colaborasse e contasse o que sabia. Mas ele permaneceu em silêncio, protegido por advogados e pelo apoio da própria família. Esse comportamento aumentou ainda mais as suspeitas de que ele tinha um envolvimento direto no desaparecimento da jovem. No dia 19 de setembro de 2021, a busca teve um desfecho trágico. O corpo de Gabby Petito foi encontrado no Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming, uma das últimas localidades onde o casal havia sido visto. A autópsia revelou que a causa da morte foi estrangulamento e os legistas concluíram que ela havia morrido semanas antes da descoberta. O anúncio chocou o mundo e gerou uma onda de comoção, especialmente entre aqueles que acompanhavam a história desde o início. O caso, que já era grande, se tornou ainda mais explosivo, com a certeza de que Gabby havia sido vítima de um crime brutal. Enquanto isso, Brian Laundrie desapareceu. Seus pais comunicaram às autoridades que ele teria saído para caminhar em uma reserva natural na Flórida e nunca mais voltou. Esse sumiço gerou uma enorme caçada policial, com equipes vasculhando áreas pantanosas e perigosas em busca de pistas. A cada dia surgiam novas teorias. Alguns acreditavam que Brian ainda estava vivo e fugindo, outros diziam que ele poderia ter tirado a própria vida. Durante semanas, o paradeiro dele foi um mistério, acompanhado por especulações e teorias nas redes sociais. Em outubro de 2021, a busca finalmente teve um fim. Restos mortais foram encontrados em uma área remota da reserva Carlton, na Flórida, junto de pertences pessoais de Brian, incluindo uma mochila e um caderno. Testes de DNA confirmaram que os restos eram de Brian Laundrie. No caderno, ele deixou um bilhete assumindo a responsabilidade pela morte de Gabby, alegando que teria sido um ato de misericórdia após uma discussão. A carta foi recebida com revolta e indignação pelo público, já que era uma tentativa de justificar o injustificável. Para muitos, a mensagem final de Brian apenas reforçava seu comportamento manipulador e violento. O caso de Gabby Petito não foi apenas mais uma tragédia pessoal. Ele levantou debates profundos sobre violência doméstica, feminicídio e a forma como as autoridades lidam com casos de desaparecimento.
Especialistas apontaram que os sinais de alerta estavam presentes, como no episódio com a polícia em Moab, mas não foram tratados com a gravidade necessária. O caso também expôs como a mídia e as redes sociais podem influenciar investigações criminais, já que milhares de pessoas se mobilizaram online para encontrar pistas, analisar vídeos e discutir o andamento da busca. Ao mesmo tempo, surgiu uma crítica conhecida como Missing White Woman Syndrome, que denunciava como casos de mulheres brancas recebiam muito mais atenção da mídia do que desaparecimentos de mulheres negras, indígenas ou latinas, que muitas vezes eram ignorados. Gabby se tornou símbolo de um alerta global. Relacionamentos abusivos podem estar escondidos atrás de sorrisos em fotos e declarações de amor em redes sociais. Sua história mostrou que a violência pode se disfarçar de carinho e que, muitas vezes, as vítimas dão sinais de que precisam de ajuda, mas esses sinais não são ouvidos. O legado de Gabby Petito foi o de abrir discussões, mobilizar comunidades e inspirar iniciativas de apoio a vítimas de relacionamentos abusivos em várias partes do mundo. O caso de Gabby Petito mostrou ao mundo como a violência pode se esconder por trás de sorrisos e filtros de rede social. E essa é apenas uma entre tantas histórias que precisam ser contadas. Se você quer continuar acompanhando casos reais e chocantes, se inscreve agora no Rastro do Crime, deixa o seu like e não esquece de conferir o livro de Serial Killers que está no link da descrição. Você está ouvindo o Rastro do Crime, o canal que mergulha nas histórias mais sombrias e intrigantes do mundo real. Se você gosta desse tipo de investigação profunda, já aproveita agora para se inscrever e deixar o seu like. Isso ajuda muito a manter nossa produção viva e a trazer cada vez mais casos inéditos para você. Hoje, vamos até as ruas frias e nebulosas da Londres vitoriana, palco de um dos crimes mais famosos e misteriosos da história. Um assassino que nunca foi capturado. Um nome que ecoa até hoje. Jack, o Estripador. Londres, final do século XIX. A Revolução Industrial transformava a capital inglesa em um centro pulsante de riqueza e modernidade. Trilhos de ferro, fábricas, fumaça, mansões imponentes e uma classe média em ascensão moldavam a paisagem urbana. Mas por trás dessa fachada de progresso, existia um abismo social profundo. No leste da cidade, especialmente no bairro de Whitechapel, acumulavam-se milhares de imigrantes, trabalhadores explorados, alcoólatras, prostitutas e pessoas sem teto. As ruas eram estreitas, mal iluminadas, cobertas de lama e lixo. O cheiro de esgoto impregnava o ar. Pubs lotados, pensões insalubres e becos escuros eram a realidade cotidiana. Era ali, nesse cenário de miséria e invisibilidade, que um dos assassinos mais enigmáticos da história deixaria sua marca. Na madrugada de 31 de agosto de 1888, o corpo de Mary Ann Nichols foi encontrado em uma rua de Whitechapel. Ela tinha 43 anos, era mãe de 5 filhos, mas havia sido abandonada pela família e sobrevivia como prostituta. Seu corpo apresentava cortes profundos na garganta e mutilações no abdômen. O crime chocou, mas, em um bairro já acostumado com violência, poderia ter sido apenas mais um entre tantos. No entanto, poucos dias depois, o destino cruel se repetiu. Annie Chapman, outra mulher vivendo à margem, foi encontrada com o corpo brutalmente dilacerado. 2 crimes em menos de 15 dias, ambos com extrema crueldade. A cidade começava a perceber que não se tratava de violência comum. Um padrão estava em construção. As autoridades londrinas entraram em estado de alerta. Patrulhas foram reforçadas, detetives destacados para o leste da cidade. Mas os esforços se mostraram insuficientes. Em 30 de setembro, o assassino dobrou a aposta. 2 mulheres mortas na mesma madrugada. Elizabeth Stride foi encontrada com a garganta cortada, mas sem mutilações. Alguns acreditam que Jack foi interrompido antes de completar o ritual. Pouco depois, Catherine Eddowes foi assassinada com ferocidade ainda maior. Seus órgãos internos foram removidos com precisão, sugerindo que o criminoso tinha algum conhecimento anatômico. Na pressa da fuga, ele deixou para trás um pedaço ensanguentado do avental da vítima. Encontrado próximo a um muro onde alguém escreveu uma estranha frase com giz. Os judeus não são os homens a serem culpados por nada. Seria uma mensagem do assassino ou apenas uma coincidência?
Até hoje não há resposta. O ápice da brutalidade viria em novembro, com Mary Jane Kelly. Diferente das demais, ela não foi morta na rua, mas em seu quarto, em uma pensão miserável. Seu corpo estava irreconhecível, mutilado até o limite do imaginável. Para muitos investigadores, foi o último crime canônico do estripador. Após essa noite, os assassinatos cessaram. O monstro parecia ter desaparecido tão misteriosamente quanto surgira. Durante todo esse período, a polícia enfrentou uma guerra em duas frentes, contra o assassino e contra a opinião pública. A imprensa explorava cada detalhe, vendendo manchetes sangrentas que se espalhavam como pólvora. A cada crime, multidões se aglomeravam em torno das cenas, destruindo evidências. Mais de 200 suspeitos foram investigados. Médicos, açougueiros, estrangeiros, loucos, aristocratas e até membros da família real entraram na lista. A Scotland Yard recebia centenas de cartas, muitas assinadas pelo próprio Jack. Algumas eram claramente falsas, obra de jornalistas em busca de escândalo. Mas outras continham detalhes perturbadores que apenas o verdadeiro assassino poderia saber. A confusão só aumentava. Erros graves foram cometidos. As cenas do crime não eram isoladas. Policiais rivais escondiam informações uns dos outros. Testemunhas importantes não foram ouvidas a tempo. E no rastro desses equívocos, Jack permanecia inalcançável. Parecia um fantasma que surgia e sumia nas sombras de Whitechapel. Com o passar das décadas, estudiosos da criminologia tentaram entender quem poderia ser o homem por trás dos crimes. O perfil psicológico indicava alguém entre 30 e 40 anos, provavelmente solitário, possivelmente com distúrbios mentais. Os cortes precisos sugeriam prática com facas, talvez um cirurgião, um açougueiro ou até um barbeiro. Entre os principais suspeitos, o nome de Aaron Kosminski ganhou destaque. Imigrante polonês, barbeiro, sofria de surtos psicóticos e tinha histórico de violência contra mulheres. Internado em um asilo anos depois, Kosminski morreu em 1919. Mas, na época, nunca houve provas suficientes para incriminá-lo. Outros nomes circularam, como o médico Montague John Druitt, o artista Walter Sickert e até membros da aristocracia. Cada teoria tinha seus defensores apaixonados, mas a ausência de provas concretas transformou Jack em uma lenda aberta a interpretações. O mito crescia. Com o passar do tempo, os assassinatos deixaram de ser apenas crimes não resolvidos e se tornaram um espelho das falhas de uma sociedade. As vítimas eram mulheres pobres, alcoólatras, prostitutas, pessoas invisíveis para a elite vitoriana. Talvez por isso o caso nunca tenha sido tratado com a urgência necessária. Jack não atacava damas da alta sociedade, mas mulheres que viviam à margem. A indiferença institucional também alimentou o mito. Mais de um século depois, a ciência trouxe uma nova pista que reacendeu o caso. Um chale, supostamente encontrado ao lado do corpo de Catherine Eddowes, foi submetido a análises modernas de DNA. O tecido apresentava manchas de sangue e de fluidos biológicos. Os testes identificaram 2 perfis, um correspondente a descendentes da própria vítima e outro ligado a descendentes de Aaron Kosminski. Pela primeira vez, a ciência parecia oferecer um elo direto entre um suspeito histórico e o crime. A notícia gerou impacto mundial. Para muitos estava resolvido. Kosminski era Jack, o estripador. Mas a revelação trouxe também polêmica. Especialistas contestaram a procedência do chale, lembrando que ele passou por várias mãos ao longo de 130 anos. Questionaram a possibilidade de contaminação e destacaram que o DNA mitocondrial não é único. Pode identificar famílias inteiras, mas não um indivíduo específico. Além disso, os resultados não foram replicados por outros laboratórios de forma independente. A controvérsia permanece. Mesmo assim, para descendentes de vítimas e parte da opinião pública, a descoberta trouxe um tipo de alívio. O assassino, ainda que morto há mais de um século, finalmente teria um nome definitivo. Para outros, não passa de mais uma teoria, entre tantas que surgiram. O caso continua sem um ponto final incontestável. Jack, o estripador, permanece como um símbolo, um lembrete das falhas da justiça, da força da mídia e da capacidade humana para a crueldade.
mas também um exemplo de como a ciência pode tentar corrigir os erros do passado, mesmo diante de séculos de distância. Sua sombra ainda paira sobre Whitechapel, hoje transformado em atração turística, onde visitantes percorrem ruas estreitas em busca do fantasma que nunca foi capturado. Se você gostou dessa investigação do rastro do crime, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. E se quiser se aprofundar ainda mais nesse universo de mentes sombrias e crimes que marcaram a história, confira nosso livro especial sobre serial killers, que reúne os casos mais impactantes já registrados, com detalhes inéditos. O link está na descrição. Jacob Power levava uma vida que parecia completamente normal. Para quem o conhecia, ele era educado, discreto e até admirável. Tinha uma rotina estável, amigos confiáveis e um círculo social respeitável. Mas, por trás dessa fachada, havia sinais sutis de comportamento manipulador que poucos conseguiam perceber. Nos primeiros anos, Jacob já mostrava traços de controle e frieza em situações cotidianas. Pequenas mentiras, exageros e manipulações sutis permitiam que ele moldasse a percepção das pessoas ao seu redor. Para muitos, ele era confiável. Para outros, a sensação de algo errado ficava sempre pairando no ar, mesmo que ninguém conseguisse apontar exatamente o que era. A habilidade de Jacob em manter essa máscara social era notável. Ele sabia se comportar de maneira impecável em público, cultivando uma imagem respeitável enquanto escondia seus impulsos sombrios. Era exatamente esse contraste, o homem aparentemente normal e o lado oculto, que tornava sua história tão perturbadora, lembrando o que vemos em personagens como Dexter, a dualidade entre aparência e realidade. Por enquanto, todos que cruzavam seu caminho viam apenas o lado seguro e confiável de Jacob Power, sem imaginar a verdadeira extensão de suas ações. Por trás da fachada de normalidade, Jacob Power começou a agir de forma cada vez mais calculista. Seus crimes não eram impulsivos. Ele planejava cada detalhe, observava suas vítimas e escolhia os momentos certos para agir. Como Dexter, ele sabia como esconder suas ações e manipular a percepção de todos ao redor, mantendo a ilusão de alguém comum e confiável. Cada escolha era meticulosa. Quem seria afetado, como garantir que não sobrassem pistas e como manter sua vida pública intacta. Esse nível de planejamento chocava até mesmo investigadores experientes, pois Jacob parecia sempre um passo à frente. A frieza com que manipulava situações e pessoas revelava não apenas crueldade, mas também uma inteligência estratégica que confundia amigos, colegas e familiares. Enquanto isso, pequenos sinais começaram a aparecer. Contradições em relatos, comportamentos suspeitos e inconsistências em suas histórias chamaram a atenção de alguns, mas eram sutis demais para que alguém pudesse suspeitar completamente. Apenas com o tempo, à medida que padrões eram detectados, ficou claro que havia algo profundamente errado com Jacob Power. Esse contraste entre a vida pública perfeita e as ações sombrias era exatamente o que tornava sua história tão perturbadora. Assim como Dexter, ele mostrava que é possível viver uma dupla vida, uma fachada aceitável para a sociedade e um lado obscuro escondido, mas muito real, que ninguém deveria subestimar. A investigação finalmente começou a revelar a verdadeira extensão das ações de Jacob Power. Evidências cuidadosamente coletadas mostraram um padrão de manipulação e crimes calculados que não podiam mais ser ignorados. As autoridades perceberam que aquele homem aparentemente normal escondia uma mente perigosa e meticulosa, capaz de enganar a todos ao seu redor. Quando Jacob foi levado à justiça, o julgamento se tornou um evento de grande repercussão. A acusação apresentou provas detalhadas de suas ações e estratégias, enquanto a defesa tentava minimizar a gravidade de seus atos. Para o público, foi impossível não se lembrar de personagens como Dexter, um homem que aparenta normalidade, mas cuja vida secreta desafia qualquer expectativa moral ou social. O veredito final trouxe consequências severas. Jacob Power foi considerado culpado por seus crimes, recebendo uma sentença adequada à gravidade de suas ações. Mas o impacto do caso vai além da prisão. Ele deixou um legado de alerta sobre a dualidade humana, mostrando que a maldade nem sempre é óbvia e que aqueles mais confiáveis podem esconder segredos perturbadores.
Até hoje, o caso de Jacob Power continua sendo estudado e debatido, tanto por especialistas em comportamento quanto por entusiastas de true crime. A história serve como um lembrete de que, assim como na ficção de Dexter, a linha entre aparência e realidade pode ser extremamente perigosa e que compreender a mente por trás de tais crimes é essencial para evitar que histórias como essa se repitam. Mesmo após décadas, a história de Jacob Power continua ecoando como um dos casos mais perturbadores de manipulação e crime calculista. Quer descobrir outros casos que desafiam a lógica e a moral? Então clique no vídeo da tela e continue explorando o lado mais sombrio do True Crime. Se quiser, posso agora criar título, descrição e tags para esse vídeo do Jacob Power, prontos para postagem no YouTube, assim como fizemos com Ed Gein e os Menendez. Quer que eu faça isso? Você acha que já ouviu histórias horríveis sobre serial killers? Prepare-se, porque a história de Jeffrey Dahmer vai mexer com sua mente de uma forma que poucos casos conseguem. Neste vídeo, vamos revelar todos os detalhes sombrios de seus crimes, suas obsessões e a vida que o levou a se tornar um dos assassinos mais notórios da história. Antes de continuar, já se inscreve no canal Rastro do Crime, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhum caso macabro. Fique até o final, porque algumas revelações vão realmente te deixar sem fôlego. Jeffrey Dahmer nasceu em Milwaukee, em 1960, em uma família marcada por conflitos constantes, separações e desentendimentos frequentes. Seu pai tinha dificuldades em demonstrar afeto, enquanto sua mãe enfrentava problemas psicológicos, incluindo depressão profunda. Desde cedo, Jeffrey apresentou sinais de isolamento, fascínio mórbido por animais mortos e curiosidade obsessiva por partes de cadáveres. Na escola, ele sofria bullying, era visto como estranho e tinha dificuldades para criar amizades. A solidão começou a se tornar uma constante em sua vida, alimentando suas fantasias perturbadoras. Durante a adolescência, Dahmer começou a desenvolver um comportamento mais obsessivo e perturbador. Ele se trancava em seu quarto, colecionava animais mortos, desmembrava-os e estudava seus corpos. O consumo de álcool tornou-se frequente, afetando seu julgamento e aprofundando seu isolamento social. Psicólogos que estudaram seu caso apontam que uma combinação de predisposição genética, traumas familiares e fatores ambientais contribuiu para a construção de sua psicopatia. Ao entrar na vida adulta, Dahmer começou a direcionar suas obsessões para humanos. Ele escolhia jovens homens, muitas vezes vulneráveis, abordando-os em bares, ruas ou através de anúncios. Sua abordagem era meticulosa. Atraía as vítimas para seu apartamento usando drogas ou promessas de companhia, garantindo que permanecessem sob seu controle. Alguns relatos indicam que ele observava suas vítimas por dias antes de agir, demonstrando paciência e planejamento macabro. O que tornou os crimes de Dahmer ainda mais horríveis foi o canibalismo e a necrofilia. Ele fotografava suas vítimas, preservava partes do corpo e realizava rituais em seu apartamento. Cada detalhe revela não apenas violência, mas também uma obsessão extrema por controle e posse. Alguns vizinhos perceberam comportamentos estranhos, como cheiros fortes e movimentações suspeitas no prédio, mas a polícia só começou a investigar a fundo após denúncias de uma das vítimas que conseguiu escapar. A investigação policial revelou uma sequência de horrores inimagináveis. Ao entrar no apartamento de Dahmer, os oficiais encontraram evidências de múltiplos assassinatos, corpos preservados e fotografias que detalhavam cada crime. A prisão de Dahmer chocou a sociedade, mostrando como alguém com uma vida aparentemente comum podia esconder tamanha maldade. No julgamento, Dahmer foi acusado de múltiplos homicídios e condenado a diversas penas de prisão perpétua. Durante o processo, especialistas analisaram sua mente, tentando compreender os fatores que o levaram a cometer crimes tão brutais. A mídia acompanhou cada detalhe, aumentando ainda mais sua notoriedade. Na prisão, Dahmer manteve um comportamento peculiar, mas sua vida terminou de forma violenta em 1994, quando foi assassinado por outro detento, encerrando sua trajetória macabra. O caso de Jeffrey Dahmer continua influente na criminologia e no estudo de serial killers. Filmes, documentários e livros exploram sua mente perturbada, e seu caso é frequentemente usado para compreender padrões de psicopatia, comportamento predatório e abuso de poder.
Ele nos lembra que o mal nem sempre é evidente e pode se esconder atrás de uma aparência comum e inofensiva. O terror de Dahmer é um alerta para a sociedade. O lado mais sombrio da mente humana pode estar mais próximo do que imaginamos. Se inscreva no canal Rastro do Crime, deixe seu like e ative o sininho para acompanhar mais casos que abalaram o mundo e prepare-se! Cada história de True Crime é um convite para entender a complexidade do mal que existe entre nós. Você já parou para pensar que um lugar que parece seguro pode esconder os maiores perigos? Nos anos 90, em São Paulo, milhares de pessoas aproveitavam seus dias de lazer no Parque do Estado, um espaço público de diversão e tranquilidade. Mas, para algumas mulheres, esse cenário se tornaria o último lugar que veriam em vida. Esse foi o palco de um dos maiores casos criminais da história recente do Brasil, o Maníaco do Parque. Agora me diz, você teria coragem de confiar em um desconhecido que oferece uma oportunidade imperdível? Esse detalhe foi crucial para que Francisco de Assis Pereira conseguisse atrair suas vítimas. Naquele período, São Paulo era uma cidade em expansão, marcada por desigualdade social, altos índices de violência e um sentimento constante de insegurança. Em meio a esse cenário, o Parque do Estado funcionava como uma válvula de escape para famílias, casais e jovens em busca de lazer. E é justamente por isso que o choque foi tão grande quando descobriram que, em meio ao movimento e ao verde das árvores, crimes brutais estavam acontecendo quase sem serem notados. Como um lugar tão frequentado poderia esconder tantos segredos macabros? Francisco nasceu em 1967 e, desde cedo, apresentava sinais de comportamento perturbador. Sua infância foi marcada por instabilidade e sua vida adulta por uma máscara bem construída. Ele se apresentava como fotógrafo, dizia ter contatos no mundo da moda e oferecia oportunidades para jovens que sonhavam em se tornar modelos. Essa fachada era sua principal arma. Quem recusaria a chance de um ensaio que poderia abrir portas para uma carreira? Com simpatia, fala envolvente e promessas convincentes, ele conquistava rapidamente a confiança de suas vítimas. Mas por trás do sorriso carismático se escondia um predador calculista. Os primeiros crimes aconteceram de forma quase imperceptível. Francisco abordava suas vítimas em locais movimentados da cidade, como terminais de ônibus e estações de metrô, sempre oferecendo a mesma proposta: uma sessão de fotos que mudaria suas vidas. A manipulação era tão eficiente que muitas seguiam com ele sem levantar suspeitas. E aqui eu quero que você pense comigo. Quantas vezes você já confiou em alguém apenas pela boa aparência ou pelo tom convincente da voz? É assustador imaginar como uma simples escolha pode mudar completamente um destino. As primeiras mulheres começaram a desaparecer e, no início, as autoridades não perceberam uma ligação entre os casos. Em uma cidade gigantesca como São Paulo, desaparecimentos de jovens podiam ser facilmente associados a fugas de casa ou problemas familiares. Mas à medida que o padrão se repetia, as denúncias começaram a chamar atenção. A cada novo relato, ficava mais claro que algo muito maior e mais sombrio estava acontecendo. E aqui surge a pergunta inevitável: se as primeiras denúncias tivessem sido levadas mais a sério, quantas vidas poderiam ter sido salvas? Esse é apenas o começo da história. Na próxima parte, você vai descobrir como os crimes de Francisco se intensificaram, como a mídia criou uma onda de pânico em São Paulo e quais foram os erros e acertos da investigação até a captura do maníaco do parque. Já deixa o like, se inscreve no canal Rastro do Crime e ativa o sininho, porque a continuação desse caso vai revelar detalhes ainda mais perturbadores que você não pode perder. Francisco de Assis. Pereira não parou nos primeiros crimes. À medida que ganhava confiança em seu método de abordagem, sua crueldade se intensificava. Ele tinha uma rotina clara. Aproximava-se das vítimas, geralmente jovens em busca de oportunidades, e oferecia a chance de participar de um ensaio fotográfico que poderia abrir portas para o mundo da moda. Muitas aceitavam, acreditando que estavam diante de uma chance única. A partir daí, ele as convencia a acompanhá-lo até áreas isoladas do Parque do Estado, onde o cenário de lazer se transformava em armadilha mortal. Imagine por um instante a sensação dessas mulheres. O que deveria ser um encontro promissor se tornava um pesadelo sem saída.
Francisco usava a promessa como isca, mas sua verdadeira intenção era dominar, abusar e, em muitos casos, matar. E aqui fica a reflexão para você que está assistindo. Quantas vezes já nos deixamos levar por promessas aparentemente inofensivas, sem desconfiar do que pode estar escondido por trás delas? O impacto nas famílias foi devastador. Para cada desaparecimento, havia mães, pais e amigos em desespero, buscando respostas que não vinham. Algumas vítimas sobreviveram e seus relatos foram fundamentais para expor o terror que enfrentaram. Elas contaram como foram enganadas, conduzidas ao parque e submetidas a situações aterrorizantes. Esses testemunhos não só ajudaram na investigação, como também mostraram a brutalidade psicológica que Francisco impunha a cada uma delas. A cidade começou a sentir o peso do medo. São Paulo, já acostumada com a violência urbana, se viu diante de um tipo diferente de ameaça. Um predador que agia em plena luz do dia, em um espaço público que deveria ser seguro. A cada novo desaparecimento, o terror aumentava. O Parque do Estado, antes visto como local de lazer, passou a ser associado a mistério e morte. Mulheres evitavam circular sozinhas, e a sensação de insegurança atingia todos os cantos da cidade. A mídia desempenhou um papel crucial nesse momento. À medida que os casos ganhavam destaque, jornais, rádios e programas de TV noticiavam cada detalhe. Foi nessa época que surgiu o apelido que ficaria marcado para sempre: o Maníaco do Parque. A cobertura foi intensa e, se por um lado ajudou a mobilizar a opinião pública, por outro também gerou pânico coletivo. A população pressionava a polícia, que precisava dar uma resposta rápida, mas ainda patinava em contradições e dificuldades de investigação. E aqui entra uma questão importante. Será que a pressão da mídia acelerou o processo de captura ou apenas atrapalhou as investigações? Essa é uma pergunta que até hoje divide especialistas. O fato é que, a cada novo dia de impunidade, o medo crescia e a imagem de Francisco como um predador implacável se consolidava. Esse era o auge dos crimes do Maníaco do Parque. As vítimas se multiplicavam, o desespero das famílias aumentava e a cidade estava em choque. Mas como um homem que parecia tão comum conseguiu escapar por tanto tempo sem ser identificado? E, principalmente, o que finalmente levou a polícia a capturá-lo? Na próxima parte do vídeo, vamos mergulhar na investigação que cercou Francisco de Assis Pereira, os erros e acertos que marcaram esse processo e como sua prisão se tornou um marco na história criminal do Brasil. Então já deixa o like, se inscreve no canal Rastro do Crime e ativa o sininho, porque você não vai querer perder os detalhes da captura do Maníaco do Parque. A pressão sobre a polícia só aumentava. O medo havia se espalhado por São Paulo e a cada novo desaparecimento, a sensação de impunidade crescia. Era impossível ignorar. O Maníaco do Parque precisava ser detido. As investigações começaram a ganhar corpo quando sobreviventes deram descrições detalhadas de Francisco de Assis Pereira. A partir desses relatos, os investigadores montaram um perfil psicológico e passaram a caçar o homem por trás da máscara de fotógrafo sedutor. Francisco, no entanto, acreditava ser intocável. Continuava com sua rotina como se nada tivesse acontecido, mas a cada movimento deixava rastros. Testemunhas começaram a associar seu rosto às abordagens e, quando finalmente sua foto foi divulgada nos noticiários, o Brasil inteiro passou a conhecê-lo. Era o fim de sua fachada. Em julho de 1998, depois de semanas de intensa busca, Francisco foi localizado em Itaqui, no Rio Grande do Sul. Sua captura mobilizou todo o país. Você consegue imaginar a sensação de alívio e ao mesmo tempo de revolta das famílias ao saber que o homem que destruiu tantas vidas estava finalmente atrás das grades. Durante os interrogatórios, ele confessou diversos crimes com frieza, descrevendo detalhes que deixaram investigadores e psicólogos perplexos. O julgamento revelou a extensão de sua brutalidade. Francisco foi condenado a mais de 260 anos de prisão. Uma pena que simbolizava não apenas a punição pelos assassinatos, mas também a tentativa de dar algum tipo de resposta às famílias das vítimas. Mas ainda assim, restavam perguntas. Será que a polícia poderia ter agido mais rápido?
Será que a mídia, ao mesmo tempo em que ajudava a mobilizar a população, também atrapalhou a investigação ao expor pistas demais? Essas são questões que até hoje cercam o caso. O que ninguém discute é o impacto que ele teve. Mudanças na forma de lidar com desaparecimentos, avanços em investigações criminais e uma nova consciência sobre a importância de denunciar comportamentos suspeitos. O legado do maníaco do parque vai muito além de suas vítimas diretas. Ele deixou uma marca profunda na memória coletiva do Brasil, transformando um espaço de lazer em símbolo de medo e revelando o quanto a confiança pode ser manipulada por pessoas com intenções sombrias. E eu quero saber sua opinião. Você acredita que casos assim podem se repetir nos dias de hoje, mesmo com toda a tecnologia e segurança que temos? Comenta aqui embaixo, porque sua visão é fundamental para continuarmos refletindo sobre esses crimes. Essa foi a história do Maníaco do Parque, um dos criminosos mais perturbadores da nossa história. Se você chegou até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal Rastro do Crime e ativa o sininho para acompanhar novos episódios todas as semanas. Agora, não pare por aqui. Escolha um dos vídeos que está aparecendo na tela e continue conosco, porque cada caso que contamos revela um novo lado da mente criminosa e você não vai querer perder. Um crime em Beverly Hills expôs os segredos obscuros de uma família aparentemente perfeita. Os irmãos Lyle e Eric Menendez foram acusados de matar seus próprios pais a tiros, mas por trás desse ato terrível existia uma história de abuso, medo e poder. Inscreva-se no canal para não perder nenhum episódio de True Crime, porque hoje vamos mergulhar no caso dos irmãos Menendez, um dos julgamentos mais acompanhados da década de 90. Era 20 de agosto de 1989, uma noite aparentemente comum em Beverly Hills. Dentro da mansão da família Menendez, o casal José e Kitty relaxava na sala de estar assistindo televisão. Mas em poucos minutos, a cena se transformaria em um dos crimes mais brutais já registrados na elite de Los Angeles. Dois jovens, Layla, de 21 anos, e Eric, de apenas 18, entraram armados com espingardas calibre 12. Eles descarregaram uma sequência de disparos contra os próprios pais. José, o patriarca, foi atingido na cabeça de forma tão violenta que ficou irreconhecível. Kitty tentou correr, mas foi perseguida e alvejada repetidas vezes, até que seu corpo não resistiu. Logo após o massacre, os irmãos ligaram para o 911 em desespero, gritando que seus pais haviam sido assassinados. A polícia chegou e encontrou uma cena de horror. O sangue espalhado, móveis destruídos e dois filhos aparentemente devastados pela tragédia. Naquele momento, nada indicava que eles próprios poderiam ser os assassinos. A versão inicial dos Menendez convenceu. Um suposto assalto havia terminado em tragédia, mas a verdade por trás dessa noite sangrenta era muito mais complexa. Nos primeiros dias após o crime, a polícia acreditava que se tratava de um assassinato ligado à máfia ou a um assalto mal planejado. Afinal, José Menendez era um empresário poderoso de Hollywood e inimigos não lhe faltavam. Mas algo começou a chamar a atenção dos investigadores: o comportamento dos irmãos. Em vez de luto, Lyle e Eric pareciam mergulhar em uma vida de excessos. Carros de luxo, relógios caros, viagens milionárias para o exterior. Em poucas semanas, já haviam gastado centenas de milhares de dólares da fortuna da família. Enquanto isso, pequenas contradições surgiam em seus depoimentos. Versões diferentes sobre onde estavam, detalhes incoerentes sobre o que ouviram e, principalmente, a falta de qualquer sinal de invasão real na mansão. O ponto de virada aconteceu quando uma gravação chocante veio à tona. Em sessões de terapia, Eric havia confessado o crime ao psicólogo. O segredo só foi revelado quando a amante do terapeuta, com medo de represálias, decidiu denunciar os irmãos à polícia. A partir dali, não havia mais dúvidas. O caso, que parecia um mistério, se transformava em uma investigação clara contra os próprios filhos do casal Menendez. O julgamento dos irmãos Menendez começou em 1993 e rapidamente se tornou um espetáculo midiático. Câmeras de televisão transmitiam cada detalhe e milhões de americanos acompanhavam de perto o destino dos dois jovens milionários acusados de matar os próprios pais.
A defesa chocou o público ao alegar que Lyle e Eric haviam sofrido anos de abusos físicos e psicológicos por parte do pai, José. Segundo eles, o assassinato não foi motivado pela herança, mas por um ato de desespero para escapar de um ciclo de violência dentro de casa. Já da acusação pintava outro quadro: 2 filhos ingratos, consumidos pela ambição e pelo desejo de herdar a fortuna da família. Para os promotores, os gastos extravagantes logo após o crime eram a prova definitiva de sua verdadeira motivação. Após 2 julgamentos longos e dramáticos, em 1996, o veredito final foi dado. Lyle e Eric Menendez foram considerados culpados por assassinato em primeiro grau e condenados à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Até hoje, o caso dos irmãos Menendez divide opiniões. Para alguns, eles são monstros frios e calculistas. Para outros, vítimas de uma vida familiar marcada pelo abuso e pelo medo. Mais de 3 décadas depois, a história continua viva, sendo discutida em documentários, séries e podcasts de true crime no mundo todo. Mesmo após décadas, o julgamento dos irmãos Menendez segue ecoando como um dos mais controversos da história americana. Quer entender como outros crimes mudaram para sempre a sociedade? Então já clica no vídeo da tela e vem descobrir. Assassino, invasor de casas e figura do medo. Richard Ramirez, o Night Stalker, é lembrado até hoje pelo terror que causou. Neste vídeo, vamos analisar como ele cometia seus crimes, seu perfil psicológico e os eventos que levaram à sua prisão. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para mais conteúdos de True Crime. Você verá como o Night Stalker enganou a polícia e a cidade por meses antes de finalmente ser capturado. Vamos começar pela infância e adolescência de Ramirez. Richard Ramirez nasceu em 1960, em El Paso, Texas. Desde cedo, sua vida foi marcada por violência doméstica e maus tratos. Seu pai era um homem abusivo e sua mãe, emocionalmente distante, contribuía para um ambiente familiar conturbado. Durante a adolescência, Ramirez começou a se envolver com drogas e a manifestar comportamentos violentos. Outro fator que moldou sua psicologia foram as influências externas. Ele tinha grande interesse por filmes de terror, violência e ocultismo, além de ser exposto a experiências traumáticas na família. Alguns especialistas acreditam que essas influências, combinadas com predisposições psicológicas, ajudaram a criar a mente de um futuro assassino em série. Seus primeiros crimes conhecidos surgiram na adolescência, envolvendo pequenos furtos e ataques agressivos, muitos dos quais não chegaram à polícia. Esses sinais iniciais já indicavam um padrão de comportamento perigoso que mais tarde evoluiria para crimes extremamente violentos. Além disso, é importante considerar o ambiente cultural e social de Los Angeles nos anos 80. A cidade enfrentava altos índices de criminalidade e a população estava vulnerável a invasões e crimes violentos. Esse contexto facilitou que Ramirez se movesse entre bairros com relativa liberdade, aumentando seu rastro de terror. Agora vamos entrar no período em que Ramirez aterrorizou Los Angeles. Seus métodos de invasão eram sofisticados. Ele escolhia casas à noite, quebrava janelas discretamente e atacava as vítimas enquanto elas dormiam. A assinatura do Night Stalker incluía violência extrema e, muitas vezes, elementos de ocultismo, o que deixava a polícia e a população ainda mais aterrorizadas. O perfil das vítimas variava. Homens, mulheres e crianças foram atacados. Não havia um padrão óbvio de escolha, o que dificultava a investigação. A população começou a viver em medo constante, trancando portas e janelas e reportando cada movimento suspeito à polícia. Apesar da intensa perseguição policial, Ramirez conseguia escapar. Ele usava rotas rápidas de fuga, escondia evidências e se aproveitava da falta de tecnologia moderna de vigilância, enganando a polícia por meses. A mídia amplificava o terror, cobrindo cada ataque com detalhes gráficos, aumentando o pânico na cidade e tornando Ramirez uma figura quase mítica do medo. Momentos marcantes da investigação incluem os primeiros perfis psicológicos que tentavam traçar o comportamento do criminoso, a coleta de evidências em cenas de crime e as primeiras pistas que quase levaram à sua captura.
Cada erro e cada acerto da polícia moldou a narrativa que mais tarde culminaria em sua prisão. Finalmente, Ramírez foi capturado quando cidadãos de Los Angeles o reconheceram na rua e o imobilizaram até a chegada da polícia. Seu julgamento foi acompanhado de perto pela mídia e a sociedade ficou chocada com a extensão de seus crimes. Ele foi condenado a múltiplas penas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Mesmo após sua prisão, o impacto cultural de Richard Ramírez continuou. Ele se tornou um estudo de caso em psicologia criminal, criminologia e comportamento de serial killers. Sua história é um lembrete de como a mente humana pode se perder e do papel crucial da investigação e prevenção em crimes violentos. Se você ficou impressionado com a história do Night Stalker, não esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo. Clique nos links da tela para assistir a mais casos sombrios de True Crime e continue explorando os crimes que marcaram a história. Em 2002, o Brasil foi abalado por um crime que parecia impossível de acontecer. O assassinato dos pais de Suzanne von Richthofen, uma jovem de 19 anos de família rica e tradicional de São Paulo. Para aqueles que a conheciam superficialmente, Suzanne era uma adolescente comum, educada, estudiosa e de comportamento exemplar. No entanto, por trás desse sorriso e da aparência de normalidade, escondia-se uma mente meticulosamente planejadora, capaz de arquitetar um crime que chocaria toda a sociedade. A família von Richthofen era o retrato de estabilidade e sucesso, pais bem-sucedidos, uma casa imponente e uma rotina marcada pelo conforto e status social. Os irmãos cresciam com todas as vantagens de um lar de classe alta, mas nem sempre a vida perfeita escondia tensões. Suzanne, apesar de demonstrar comportamento educado e estudioso, vivia sob pressão e expectativas que criavam pequenas tensões dentro do ambiente familiar. Discussões sobre notas, horários e comportamento, mesmo que sutis, começaram a moldar sua percepção de controle e necessidade de manipulação para conseguir o que queria. Pequenos sinais de frieza emocional começaram a aparecer e sua capacidade de manipular conversas e situações mostrou-se crucial para o que viria a seguir. A relação de Suzanne com seu namorado, que se tornaria cúmplice do crime, desempenhou papel determinante na escalada da situação. A influência emocional e a conivência entre os dois criou um cenário em que o planejamento de um crime se tornava possível. Eles começaram a arquitetar cada detalhe. Como acessar a casa, quando agir, como garantir que ninguém suspeitasse e quais medidas tomar para eliminar qualquer vestígio. Cada passo era calculado com extrema precisão, demonstrando não apenas frieza, mas também inteligência estratégica. Na noite do crime, Suzanne e seu namorado executaram o plano com cuidado e precisão. O assassinato não foi impulsivo, foi resultado de semanas de preparação silenciosa. Cada movimento, cada ação refletia um nível de planejamento que permitia que parecesse impossível que a jovem pudesse estar por trás de tamanha brutalidade. Enquanto a fachada de normalidade permanecia intacta para vizinhos e amigos, a realidade da violência dentro daquele lar se revelava cruel e devastadora. A investigação começou pouco tempo depois. A polícia rapidamente percebeu que não se tratava de um crime comum. A frieza com que tudo havia sido executado, os detalhes minuciosos e pequenas inconsistências nos relatos de Suzanne chamaram a atenção. Evidências físicas, registros de comunicação e relatos de testemunhas foram fundamentais para reconstruir o que realmente havia acontecido. A prisão de Suzanne não apenas confirmou as suspeitas da polícia, mas também causou choque nacional. Como alguém tão jovem e aparentemente normal poderia ser responsável pelo assassinato de seus próprios pais? O julgamento de Suzanne von Richthofen tornou-se um dos mais comentados da história recente do Brasil. A promotoria apresentou provas detalhadas de premeditação e da participação ativa de Suzanne na execução do crime. A defesa tentou argumentar pressões psicológicas e manipulação emocional por parte do namorado, mas a combinação de evidências deixou claro que Suzanne agiu com plena consciência. O veredito foi contundente: condenação pelo assassinato premeditado de seus pais, e a repercussão pública refletiu a mistura de choque, repulsa e fascínio pelo caso. O impacto do crime foi profundo e duradouro.
Psicólogos, criminologistas e jornalistas passaram a analisar o comportamento de Suzane, discutindo influências familiares, personalidade e motivação. A sociedade, chocada com o que parecia impossível, começou a questionar fatores de pressão, ambição e manipulação que poderiam levar alguém a cometer um ato tão extremo. O caso também mudou a forma como a mídia cobre crimes familiares, mostrando que a aparente normalidade pode esconder realidades perturbadoras. Décadas depois, o caso continua sendo estudado e debatido. Produções audiovisuais revisitavam a história, incluindo documentários e séries que exploram cada detalhe da investigação, julgamento e vida de Suzane. Recentemente, plataformas de streaming como o Prime Video anunciaram novas produções dramatizando o caso, garantindo que o público continue refletindo sobre os limites da moral, a influência da mídia e o impacto psicológico de crimes familiares. O legado de Suzane von Richthofen permanece como um alerta. Nem sempre a aparência revela a verdade, e compreender os sinais por trás de comportamentos suspeitos é essencial. Seu caso é estudado tanto por especialistas quanto pelo público, mostrando que a combinação de ambição, manipulação e relações disfuncionais pode gerar resultados devastadores. Ele continua sendo um marco no true crime brasileiro, lembrando que o perigo muitas vezes está mais próximo do que imaginamos, dentro de lares que aparentam perfeição. Se você se interessou por essa história, inscreva-se no canal Rastro do Crime, ative o sininho e clique no vídeo da tela para conhecer mais casos que chocaram o Brasil e o mundo. Deixe seu comentário. O que você acha que motivou Suzane a cometer esse crime e qual lição devemos tirar dessa história? Você acha que já ouviu histórias de crimes perturbadores, mas a história de Takahiro Shiraishi, o infame Twitter Killer, vai levar o suspense a outro nível. Neste vídeo, você vai conhecer cada detalhe de como ele manipulava suas vítimas através das redes sociais, escondendo segredos inimagináveis por trás de uma fachada comum. Antes de continuar, se inscreva no canal Rastro do Crime, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum caso macabro. Takahiro Shiraishi nasceu no Japão em 1990, crescendo em um ambiente aparentemente normal, mas com características que o tornariam isolado e introspectivo. Desde cedo, ele apresentava traços de comportamento estranho, preferia ficar sozinho, demonstrava dificuldades de socialização e tinha uma curiosidade mórbida por assuntos ligados à morte. Durante a adolescência, Shiraishi afastou-se progressivamente da família e da sociedade, criando um mundo próprio nas redes sociais e fóruns online, onde se sentia seguro para explorar suas ideias sombrias sem julgamentos. Psicólogos que estudaram seu caso apontam que Shiraishi apresentava sinais de depressão profunda e traços de personalidade perturbada, incluindo introversão extrema e fascínio por histórias de suicídio e morte. Ele desenvolveu cedo uma obsessão por pessoas vulneráveis, observando atentamente notícias e relatos sobre indivíduos solitários. Pequenos comportamentos incomuns, como passar longos períodos sozinho em seu quarto e colecionar informações sobre suicídios, indicavam a formação de uma mente perigosa. Ao entrar na vida adulta, Shiraishi começou a direcionar suas obsessões para interações online. Usando o Twitter e outras redes sociais, ele atraía vítimas jovens, muitas vezes mulheres que buscavam apoio emocional ou companhia, oferecendo compreensão e atenção para ganhar sua confiança. Ele se apresentava como uma pessoa amigável e solidária, manipulando emocionalmente cada vítima para que se sentissem seguras em encontros presenciais. O planejamento de Shiraishi era meticuloso e frio. Ele analisava suas vítimas, observava padrões de comportamento e esperava o momento certo para agir. Seus encontros muitas vezes começavam como conversas online, onde ele explorava a vulnerabilidade emocional das vítimas e, lentamente, construía uma relação de confiança. Esse processo não era apenas uma manipulação momentânea, era uma construção sistemática para controlar e dominar suas vítimas, tornando impossível que resistissem ao perigo que se aproximava. O que o tornou ainda mais perturbador foi a forma como Shiraishi cometia os assassinatos. Ele estrangulava suas vítimas e as ocultava cuidadosamente em seu apartamento, muitas vezes em condições macabras e planejadas para que não fossem descobertas rapidamente.
Cada detalhe de seus crimes revela frieza e cálculo, demonstrando não apenas um desejo de matar, mas uma obsessão profunda com o controle, a manipulação e o sigilo absoluto. Apesar de agir com extrema cautela, pequenos sinais começaram a surgir. Vizinhos relataram cheiros estranhos e comportamentos suspeitos, enquanto a ausência prolongada de algumas jovens chamou a atenção das autoridades. Eventualmente, uma das vítimas conseguiu escapar e denunciar Shiraishi, levando a polícia a investigar o apartamento e descobrir o horror completo que ele escondia. Múltiplos corpos de vítimas jovens, cuidadosamente escondidos, evidenciando a extensão e sistematização de seus crimes. A prisão de Takahiro Shiraishi chocou o Japão e o mundo. Ele, que parecia comum e inofensivo, revelou um dos padrões mais frios de manipulação e assassinato online que o país já conheceu. O caso expôs não apenas a vulnerabilidade de jovens solitários nas redes sociais, mas também a frieza de um assassino capaz de explorar a dor e a solidão para cometer crimes hediondos. O impacto psicológico de seus crimes foi profundo, não apenas para as famílias das vítimas, mas para toda a sociedade japonesa, que começou a refletir sobre os riscos das redes sociais e a necessidade de atenção a sinais de alerta em comportamentos online. Este caso se tornou referência em estudos de criminologia e psicologia criminal, mostrando como indivíduos aparentemente comuns podem esconder intenções aterrorizantes por trás de uma aparência inofensiva. Cada detalhe do comportamento de Shiraishi, desde sua infância solitária até a manipulação psicológica de suas vítimas, revela um padrão perturbador de planejamento, frieza e obsessão pelo controle. Ele se tornou um exemplo extremo de como o isolamento e a vulnerabilidade emocional podem ser explorados por predadores, deixando um legado sombrio que ainda hoje serve de alerta para a sociedade. Se inscreva no canal Rastro do Crime, deixe seu like e ative o sininho para acompanhar mais casos que revelam um lado mais sombrio da mente humana. Mas ainda há mais detalhes perturbadores sobre Shiraishi e seus crimes que você precisa conhecer. Então, continue assistindo na segunda parte deste vídeo. Após sua prisão, Takahiro Shiraishi enfrentou a justiça japonesa em um julgamento que chocou o país e o mundo. Ele foi acusado de múltiplos assassinatos premeditados e de ocultação de cadáveres, crimes que revelaram a extensão da frieza e do cálculo por trás de cada ato. Durante o processo, a mídia acompanhou cada detalhe, expondo as vítimas, a metodologia de Shiraishi e as investigações que levaram à sua captura, gerando debates acalorados sobre segurança digital e responsabilidade social nas redes. O julgamento também revelou detalhes perturbadores sobre a psicologia de Shiraishi. Especialistas em criminologia e psicologia criminal analisaram sua capacidade de manipulação, destacando como ele explorava vulnerabilidades emocionais e psicológicas de jovens solitárias. Cada encontro, cada conversa online fazia parte de uma estratégia fria e planejada que transformava confiança em armadilha. Shiraishi não apenas cometia assassinatos, ele criava um ambiente em que suas vítimas se sentiam compreendidas, tornando impossível a percepção do perigo iminente. O impacto de seus crimes vai além das penas aplicadas. O caso destacou a vulnerabilidade das redes sociais e a necessidade de educação digital, alertando sobre como predadores podem usar plataformas de comunicação para explorar o isolamento emocional. Diversos psicólogos e criminologistas utilizam o caso de Shiraishi como estudo de referência para compreender o comportamento de predadores online, a construção de confiança manipulativa e a dinâmica psicológica de vítimas vulneráveis. Além do aspecto legal, o caso deixou marcas profundas na sociedade japonesa. Famílias e comunidades começaram a refletir sobre os sinais de alerta e a importância de prestar atenção à saúde mental de jovens isolados ou deprimidos. Documentários, livros e matérias jornalísticas analisaram cada detalhe, desde a vida de Shiraishi até a investigação policial, transformando o caso em um exemplo sombrio de como o mal pode se disfarçar de empatia e atenção. A mente de Shiraishi representa uma combinação de frieza calculista, planejamento obsessivo e exploração emocional.
Ele se tornou uma referência extrema para estudiosos de comportamento criminoso, ilustrando como isolamento social, depressão e vulnerabilidade podem ser manipulados por predadores digitais. Cada elemento de seus crimes, desde a seleção das vítimas até o método de ocultação dos corpos, evidencia uma estratégia meticulosa que transforma confiança em armadilha mortal. O legado do Twitter Killer também impactou a legislação e políticas de segurança online. Plataformas de redes sociais passaram a reforçar mecanismos de denúncia e prevenção, enquanto especialistas desenvolvem métodos de alerta precoce para identificar sinais de comportamento predatório. O caso de Shiraishi permanece um marco perturbador que alerta sobre os perigos do anonimato digital, aliado à manipulação psicológica. Mesmo anos após sua prisão, o caso continua a servir como estudo de referência em criminologia, psicologia e segurança online. Ele reforça a importância de conscientização sobre vulnerabilidades emocionais e o papel da sociedade na proteção de jovens expostos a predadores. Além disso, o caso inspira debates sobre prevenção, educação digital e medidas legais mais rigorosas contra crimes virtuais, mostrando que o mal pode estar presente de formas invisíveis e perigosas. E assim, encerramos a história sombria de Takahiro Shiraishi, o Twitter Killer. Para continuar explorando casos macabros e perturbadores, inscreva-se no canal Rastro do Crime, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Lembre-se, por trás de uma conversa online aparentemente inocente, pode se esconder uma mente extremamente perigosa, e a atenção e vigilância são essenciais para evitar tragédias. Você provavelmente já ouviu o nome Ted Bundy, mas a verdadeira história é ainda mais assustadora do que os filmes mostram. Hoje, no canal Rastro do Crime, vamos mergulhar na mente desse assassino em série que marcou os anos 70. Já se inscreve, deixa o like e acompanhe até o fim. Ted Bundy nasceu em 1946 em Burlington, Vermont, nos Estados Unidos. Desde cedo, ele apresentou traços que mais tarde se mostrariam preocupantes: charme, inteligência acima da média e uma habilidade impressionante para manipular pessoas ao seu redor. Criado em uma família complicada, com questões de identidade e conflitos pessoais, Bundy desenvolveu uma fachada de normalidade que escondia impulsos sombrios e obsessivos. Durante a adolescência, ele começou a mostrar comportamentos estranhos, incluindo mentiras frequentes, manipulação e uma crescente fascinação por controle e dominação. Seu interesse por mulheres jovens e vulneráveis se manifestava de forma sutil, mas perceptível para quem observasse com atenção. Psicólogos que estudaram seu caso apontam que a combinação de fatores familiares, traços de personalidade e habilidades sociais acima da média permitiram que Bundy construísse uma imagem convincente de homem confiável e carismático, escondendo sua verdadeira natureza. Ao chegar na idade adulta, Bundy começou sua vida acadêmica e profissional com sucesso aparente. Ele estudou direito e se envolveu em atividades sociais, usando seu carisma para conquistar a confiança das pessoas. Esse charme, entretanto, era apenas uma máscara para seus impulsos sombrios. A realidade começou a se revelar em meados da década de 1970, quando uma série de desaparecimentos de jovens mulheres começou a chamar a atenção das autoridades em vários estados do Zimbábue. Bundy tinha um padrão de atuação meticuloso. Ele abordava suas vítimas de maneira casual, muitas vezes fingindo algum tipo de limitação ou situação de necessidade para que as mulheres se sentissem seguras. Ele explorava a empatia e confiança de suas vítimas, transformando encontros aparentemente inofensivos em armadilhas fatais. Seus crimes não eram apenas impulsivos, mas planejados com precisão, permitindo-lhe escapar da captura por vários anos. O modus operandi de Bundy incluía ataques violentos, sequestro e, muitas vezes, homicídio brutal. Ele era conhecido por sequestrar mulheres em locais públicos, atraindo-as com seu charme ou fingindo ser alguém que precisava de ajuda. A investigação policial inicial encontrou dificuldades extremas devido à habilidade de Bundy de se misturar à sociedade, alterar sua aparência e enganar autoridades. Sua capacidade de manipular não apenas as vítimas, mas também a percepção pública, fez dele um dos serial killers mais notórios de sua época. Ao longo dos anos, Bundy escalou a violência.
tornando seus crimes ainda mais graves e perturbadores. Ele demonstrava frieza e cálculo, sabendo exatamente como criar situações de risco e manipulação para manter suas vítimas sob seu controle. As autoridades começaram a perceber o padrão e a conectá-lo a diversos desaparecimentos em estados diferentes. Mas mesmo assim, Bundy continuou a escapar, aproveitando-se de brechas na investigação e de sua habilidade de camuflar sua identidade. Durante esse período, a mídia começou a acompanhar o caso, fascinado tanto pelo charme quanto pela brutalidade de Bundy. Sua capacidade de enganar e a notoriedade crescente criaram um clima de tensão nos Estados Unidos, enquanto as famílias das vítimas aguardavam respostas. Bundy não era apenas um criminoso. Ele se tornou um símbolo do mal escondido sob a normalidade, desafiando as autoridades e a sociedade a compreender a mente de um assassino manipulador. Se inscreva no canal Rastro do Crime, deixe seu like e ative o sininho, porque na segunda parte deste vídeo vamos conhecer como Bundy foi finalmente capturado, seus julgamentos históricos e o legado sombrio que ele deixou para o mundo do true crime. A captura de Ted Bundy ocorreu após uma série de eventos que demonstraram tanto sua arrogância quanto sua falha em subestimar a investigação policial. Ele foi finalmente preso em 1975, após ser parado em uma blitz policial em Utah, e as autoridades rapidamente começaram a conectá-lo aos diversos desaparecimentos e assassinatos que aterrorizavam o país. Bundy, sempre confiante em sua inteligência e charme, inicialmente negou todas as acusações, mas as evidências começaram a se acumular de maneira irrefutável. Durante seu julgamento, Bundy chocou o público não apenas pelos crimes hediondos, mas por sua capacidade de manipulação e controle em sala de tribunal. Ele chegou a atuar como seu próprio advogado, tentando influenciar o processo e impressionar jurados com sua eloquência. Essa tentativa de controlar a narrativa revelou não apenas seu desejo de poder, mas também sua completa ausência de empatia e remorso pelas vidas que tirou. O caso se tornou um dos julgamentos mais acompanhados da história dos Imaiça, com cobertura televisiva intensa, mostrando cada detalhe do homem por trás do mito. A investigação revelou um padrão perturbador. Bundy atacava mulheres jovens, muitas vezes estudantes universitárias, aproveitando sua aparência inofensiva e charme para atraí-las. Ele armazenava evidências de suas vítimas e utilizava técnicas engenhosas para escapar de prisões temporárias e das investigações iniciais. Bundy também protagonizou fugas espetaculares, incluindo escapadas de tribunais e delegacias que aumentaram ainda mais sua fama macabra e colocaram em alerta todas as forças policiais envolvidas. Eventualmente, Bundy foi condenado à morte, mas não sem antes deixar um legado complexo e perturbador. Sua história serviu como estudo crucial para psicólogos criminais, investigadores e criminologistas, permitindo uma compreensão mais profunda sobre manipulação, psicopatia e comportamento predatório. O caso também despertou discussões sobre a cobertura midiática de serial killers e o fascínio público por assassinos carismáticos, algo que Bundy explorou de maneira sutil, mas eficaz. O impacto cultural de Ted Bundy é profundo e controverso. Filmes, séries, documentários e livros retratam sua vida, mas sempre há o risco de romantização do criminoso, o que reforça a importância de analisar seus crimes com responsabilidade. Bundy se tornou um exemplo extremo de como charme e inteligência podem mascarar intenções violentas, lembrando que a percepção humana nem sempre identifica o perigo que espreita sob uma fachada comum. Mesmo anos após sua execução em 1989, o nome Ted Bundy continua a ser estudado em universidades e centros de criminologia como um caso paradigmático de serial killer manipulador, calculista e psicopata. Ele demonstrou que a combinação de inteligência, manipulação social e ausência de empatia pode transformar um indivíduo aparentemente normal em uma ameaça mortal. O caso também trouxe lições importantes sobre prevenção, observação de padrões de comportamento e a necessidade de conscientização sobre sinais de manipulação e psicopatia. Bundy é lembrado não apenas pelo número de vítimas, mas pelo impacto que causou em toda uma sociedade, na forma como crimes em série são investigados e compreendidos. E assim, encerramos a história sombria de Ted Bundy, um dos serial killers mais notórios da história moderna.
Para continuar explorando casos macabros e perturbadores, inscreva-se no canal Rastro do Crime. Deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Lembre-se, nem sempre o mal se revela de forma óbvia, e a história de Bundy é um lembrete de que o perigo pode se esconder atrás do charme e da inteligência.